A paz do Senhor, meus queridos. Muito obrigado pela audiência aqui no nosso canal. Estamos falando diretamente dos estúdios da ADC TV de Criciúma, Santa Catarina. E nesta feita estaremos começando mais um trimestre, o segundo trimestre de 2024, que tem o título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A cada lição nós estaremos tratando esse caminho que foi pré-ordenado para o Senhor, para que nós vivêssemos em mordomia segundo a sua vontade. E o título da lição número 1, a lição que nós estaremos tratando nessa aula, se tem como título o início da caminhada, que tem como nosso texto áureo João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Querido professor, já de começo, dentro do texto áureo, lá na sua aula, frise a palavra ver. Olha só, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ou seja, novo nascimento, tem que ter novo nascimento. Se a pessoa não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus, quando ele conversou com os religiosos da época, ele tratou desta situação, porque os fariseus, eles tinham os pergaminhos nas mãos, os escribas estavam escrevendo esses pergaminhos, era tido todo um zelo, mas eles não tinham o novo nascimento. Logo, eles não enxergavam a obra que estava sendo realizada no tempo deles. Assim, são muitos que estão no nosso meio. Se não passarem pelo novo nascimento, eles não conseguem enxergar o reino de Deus. A verdade prática, o novo nascimento, marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Lembram-se, as palavras da Escritura: muitos enxergam, mas não veem, ouvem, mas não escutam. Ou seja, quem não passa pelo novo nascimento não consegue entender esta jornada que está proposta por Jesus Cristo. Então, dentro da nossa introdução, nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo. Então temos que entender que passaremos por vales, por tempestades dentro dessa jornada. Passaremos por desafios, decepções, abandonos, perdas, ganhos, para chegar ao destino prometido. Então, dentro da jornada, é uma jornada com muitas situações. O apóstolo Paulo deixou claro, apóstolo Paulo, na jornada, ele curou. Na jornada, foi até chamado de Deus. Nesta jornada, ele foi açoitado. Nessa jornada, ele foi preso. Nessa jornada, passou por naufrágios. Nessa jornada, foi picado por víboras. Nesta jornada, amigos, irmãos da fé o abraçaram. Mas nesta jornada, muitos o abandonaram. Então, está proposto isto já na nossa introdução, que precisamos compreender do início ao fim dessa nossa caminhada com Cristo. E quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade
nessa trajetória. Conceituaremos também o Novo Testamento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do novo nascimento, do Novo Testamento, no início dessa jornada da fé. Então, nós temos que estarmos preparados e não temermos as mentes usadas por Satanás que nos confrontam, porque Jesus nos colocou numa jornada de fé. E nessa jornada haverá batalhas. Nós vemos hoje muitas filosofias que estão muito mundo afora. Existem os relativistas, as mentes pós-modernistas, o secularismo, o ateísmo, o naturalismo. Então, só que nós fizemos uma opção na nossa jornada. Nós optamos pelo caminho estreito e pela porta estreita, e que nós possamos vencermos e continuarmos nesta jornada proposta pelo nosso Salvador. Aleluia. Então, o primeiro tópico, nós entramos sobre a caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo, que tem a síntese, a história humana, compreende dois caminhos: o da vida natural e da vida espiritual. Então, nós temos esses dois caminhos. E o nosso primeiro subtópico do nosso primeiro tópico é compreendendo esses dois caminhos que está proposto na síntese: o caminho da vida natural e o da vida com Cristo. A vida natural é a vida material, a vida imaterial. Nós devemos compreender que dentro da nossa vida natural, o nosso corpo, dentro da base teológica, nós cremos na tricotomia. O que é tricotomia? O nosso corpo tem três essências. Corpo é o barro, esta matéria, são os órgãos. Nós temos a alma e nós temos o espírito. A alma é o nosso psique, são nossos pensamentos, o nosso verdadeiro eu, os nossos gostos, as nossas escolhas. Todas as nossas decisões são tomadas pela alma. E o espírito humano, esse espírito é a essência que nos faz adorarmos, que faz sentirmos a presença de Deus. Por isso que a própria palavra diz que o corpo vira pó após a morte. A alma, ela vai dar conta da sua escolha, céu ou inferno. E o espírito volta a Deus. E a parte A vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento. O homem natural. Esse homem natural tem a tendência ao pecado. Por quê? Porque, como está escrito, por um homem entrou o pecado do mundo, e esse pecado é repassado de pai para filho. Então é impossível o ser humano não pecar. Só teve um que não pecou: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós iremos pecar. Então a própria lição diz aqui que nós temos fases em nossa vida humana. Nós temos infância, temos adolescência, temos juventude, temos vida adulta e temos velhice. Esta é a vida humana, caracterizada por dois momentos: nascimento e morte. Ninguém fugirá disso. Desde Adão até hoje, o homem está caracterizado entre nascimento e morte. É a jornada da vida. E Cristo referiu a isso os que são nascidos segundo a carne. Depois tem
A parte B, a vida com Cristo. Ou seja, é a jornada maravilhosa, segundo a sua lição. Nós devemos entender que todo homem que nasce natural, ele precisa nascer espiritual. Lembre-se, vamos ficar aqui nessa câmera aqui. Preste atenção comigo. Se por um homem o pecado reinou, por Cristo, por um homem também, Jesus, o Filho do homem, todos nascem no Espírito. Este é o novo nascimento. Aquele que nasce no Espírito, ele é redimido pelos seus pecados. Ele alcança a salvação. Logo, ele nasce de novo, porque ele passa por transformação, a regeneração. Cristo opera uma obra na vida dele, porque Cristo o santifica. O contato com o Pai que estava quebrado, agora foi selado novamente. Agora nós temos um advogado diante do Pai. Então, esta é a vida com Cristo. E nessa vida, agora, tem novos propósitos. Por isso que Deus apresenta agora para nós uma nova vida. Ou como diz a lição, uma nova jornada. E eu gostaria de deixar para o querido professor apresentar na sua aula esse texto que se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, agora, nós somos filhos de Deus, porque nós cremos pela fé em Cristo Jesus. Antes eu era da carne, antes eu era uma criatura de Deus, mas foi apresentado Cristo, e pela fé agora eu fui batizado em Cristo, logo estou revestido em Cristo, logo eu tenho uma nova jornada. E ainda no primeiro tópico, tá? Os 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos, fortalecidos por Ele. Além do Pai, temos também o seu Filho, como aquele que concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. E por seu amor nos concedeu sua vida e nos conduz à segurança para o seu reino celestial. E temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. Então, meu amado, você que está aqui nos acompanhando na pré-aula, é muito importante você estar numa igreja que crê na Trindade. Não caia em teologias unicistas, teologias que veem um vínculo. Saia de modismos teológicos. Você é um cristão, você é um gentil, porque geralmente o evangelho judaizante, muitas vezes eles não entendem sobre a pessoa da Trindade, eles não conseguem entender a pessoa do Espírito Santo. E a lição é clara, nós temos 3 companheiros na nossa caminhada: o Pai, porque agora estamos em comunhão com o Pai; o Filho, que derramou o seu sangue para nos santificar e para nos salvar; e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está com a igreja, nos ajudando, pelejando por nós, e cada vez mais nós temos intimidade com o nosso Deus, porque os 3 são um. Por isso, cremos sim na doutrina da Trindade. O nosso segundo tópico fala sobre o novo nascimento.
A caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento e a obra da salvação. Por que precisamos do novo nascimento? É uma pergunta. Por que nós precisamos? O homem natural não consegue entender isso, não consegue compreender isso. Existem forças políticas, principalmente no nosso Brasil, que eles afirmam que a moralidade não precisa do evangelho. Só que eles não entendem que toda regra moral saiu de dentro do evangelho. Se existe hoje moralidade na sociedade, é porque lá atrás, na época gentílica, o evangelho do cristianismo, ele influenciou a sociedade pagã. A sociedade fazia sacrifícios aos deuses, tanto nórdicos como gregos, romanos. A sociedade vivia poligamia. A sociedade vivia a escravatura. E tantos conceitos que nós poderíamos estarmos afirmando aqui. E problemas sociais que estamos tendo hoje. Por exemplo, o tráfico humano. A igreja discorda disso. Se acontece no mundo hoje, tráfico humano, tráfico de órgãos, pode ter certeza, são pessoas com suas mazelas distanciadas da moralidade da igreja. E a igreja é um ser moral. E para ser moral, precisamos termos um novo nascimento. E Nicodemos é o maior exemplo disso. Nicodemos procurou Jesus, não na hora que estava à luz, mas na hora que ninguém poderia vê-lo. E ele teve um encontro com Jesus. E Jesus fala, é necessário nascer de novo. Eu quero dizer para você, boas intenções não salvam. O que salva é um ser regenerado no Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai chamar essa salvação de novo nascimento. A religião não faz nascer de novo. Então Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. Ele era respeitado. Ele era fariseu. Mas isso não evidenciava que ele era um homem salvo. Ao ponto de Jesus falar para ele nascer de novo e ele não compreender. Jesus chega, olha, você não entende e você é mestre de Israel. Então nós começamos a ver Jesus ir direto ao ponto, direto ao problema, dizendo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Portanto, a nossa vida que de Nicodemos precisava, só encontrava diretamente sobre a ação do Espírito Santo. Então, querido professor, você que está mostrando esta aula para o seu querido aluno, mostre na sua aula que a lição da escola bíblica dominical vai além das letras, mas toca no íntimo da nossa alma, no íntimo do nosso espírito, porque o novo nascimento, ele gera comunhão, ele gera poder de Deus dentro da nossa alma, aonde nós começamos a ter uma ligação, uma intimidade com o Pai. Isso é novo nascimento, vai mudar nós em casa, nós no trabalho, nós na universidade, nós na escola, aonde nós estivermos, nós seremos novas criaturas, porque agora somos filhos de Deus. Então o novo nascimento, ele tem um processo, e a expressão novo significa do céu. Nós não somos mais terráqueos, modo de falar. Agora nós vivemos para o céu, temos uma moralidade do céu, mostra que a nova vida em Cristo, isto é, a vida eterna gerada
por intermédio da palavra de Deus. O que muda as vidas não são mensagens coach, não são palavras programadas. O que muda a vida de uma pessoa é a palavra que vem diretamente do céu através da revelação do Espírito Santo. Entenda isso. A revelação do Espírito Santo é que vai transformar vidas. Vidas que eram vazias, vidas que estavam na contramão do sucesso, agora elas encontram a grande verdade para as suas vidas, e com essa transformação, elas vivem esse processo que o novo nascimento traz através da nova aliança. O nosso terceiro tópico vai falar sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. A nossa síntese: o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada. Por isso ele revela todo o plano de salvação de Deus. Então, o nosso primeiro subtópico, o terceiro tópico, é o Novo Testamento. O conceito Novo Testamento como escritura é um processo gradual da vida cristã. A igreja primitiva, ela não tinha esse testamento na mão, o Novo Testamento. Pelo contrário, eles tinham os pergaminhos do Antigo Testamento. E é com o Antigo Testamento que eles interpretam as revelações, porque todo o Antigo Testamento apontavam para a pessoa de Jesus. Então você vai ver que a partir da década de 50, os pergaminhos começam a ser escritos. As viagens missionárias, os evangelhos, tudo isso começou a ser gradual. Então, eles começam a apresentar para essa igreja a pessoa do Messias. Veja que o evangelho de Mateus, ele está recheado de profecias do Antigo Testamento, provando que Jesus é o Messias. Você vai ver, o livro de Hebreus, que foi escrito para os judeus dispersos, que está enfatizado dentro da lei, mostrando que Jesus agora é o novo sumo sacerdote. Então ele apresenta agora o alicerce do Novo Testamento para os apóstolos, para transmitirem para esta igreja. O segundo subtópico é o tema principal do Novo Testamento. O tema principal é a pessoa de Jesus. Tudo está em volta da pessoa de Cristo. O ministério, a ênfase da salvação e ainda, o ênfase maior ainda, o interesse de reconciliar o mundo para Deus. Mas não se engane, tudo isso foi gradativo. Como o professor Robson. Lembram-se que os apóstolos, de começo, queriam ficar só em Jerusalém. Deus permite em Jerusalém vir a perseguição. Os discípulos são espalhados pelo mundo inteiro. Por exemplo, a igreja de Roma foi fundada por discípulos, não por Pedro. Não caia nesse conto, nesse erro histórico, que uma certa igreja tenta dizer que a igreja de Roma é a cadeira de São Pedro. Sim, ele foi assassinado, ele se tornou um mártir em Roma. Mas quem fundou a igreja em Roma foram os discípulos
dispersos que foram para lá. Lembram-se de Atos 2? Tinha pessoas de várias localidades. Quando desceu o Espírito Santo, alguns dali foram para Roma e fundaram a igreja lá. Mas isso aconteceu em várias localidades. Dei Roma como um exemplo, mas várias localidades. Logo, a igreja começa a se espalhar. Os gentios os pagãos começam a se converter. O apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele vem, o primeiro concílio, ajuntamento dos apóstolos, lá em Jerusalém, trouxe um problema. Agora, esses novos convertidos, eles precisam guardar o sábado? Eles precisam circuncidar? As nossas regras judaicas se aplicam a eles? E foi decidido no concílio: não é obrigatório guardar o sábado. Então, não caia nessas igrejas que tem por aí, dizendo que tem que guardar o sábado. Não precisa. O concílio apostólico, lembram-se, a igreja cristã está sentada na doutrina dos apóstolos. Jesus, ele levantou os apóstolos para discipularem agora a igreja. E o que eles foram colocados em seguir? Eles foram colocados: não vão comer comida sacrificada a ídolos e nem que tenha sangue. Esta é a regra. Não guarde o sábado, não circuncide, ou seja, fique pela palavra. Então esse era o tema principal do Novo Testamento. E a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Senhor Jesus dividiu em 3 categorias que apontava para a sua pessoa: lei, profetas e os escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento, porque nós somos a igreja da nova aliança. Nós não vivemos a velha aliança, mas sim, ela é importantíssima, porque ela aponta para a pessoa de Jesus. E é dentro disto que o Novo Testamento começa a se desenvolver na revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do Senhor Jesus. E é dentro desse tema que esse segundo trimestre nós estaremos caminhando nessa nova jornada de fé. Conclusão: a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ele se estende por uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Agradecemos você de estar junto conosco. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, e até a lição número 2, que Deus vos abençoe.